Qual a documentação necessária para o financiamento imobiliário por parte do comprador? Você que vai comprar um imóvel e não sabe quais são as documentações necessárias exigidas pelas instituições bancárias, estamos aqui com a Débora Pesotti, ela que é correspondente bancária da Caixa, vai nos esclarecer tudo sobre a documentação imobiliária. Débora, seja bem-vinda em nosso bate-papo. Muito obrigada, Fabi, pela oportunidade. Débora, aquelas pessoas que pensam em financiar um imóvel, que estão ainda buscando um imóvel, vão iniciar o processo de financiamento, quais são os documentos necessários por parte do comprador? Fabi, hoje em dia é muito mais simples do que anos atrás, onde o cliente tinha que atualizar documentos, pedir carta na empresa. Eu sou dessa época, né? O cliente tinha que ir lá no RH da empresa, pedir uma cartinha que não estava cumprindo aviso, enfim. Hoje, os documentos que são exigidos são os documentos que o cliente tem em casa. Então, documento de identificação, né? O RG, a CNH, que são os mais comuns. Documento de estado civil, que comprove, seja solteiro, certidão de nascimento, casado de casamento, ou se divorciado, viúvo, aqui tem a devida averbação. Comprovação de endereço, comprovação de renda. E aí, a comprovação de renda vai depender da renda da pessoa e como que ela, de fato, comprova. Então, o CLT vai comprovar através do vínculo da carteira e o holerite. Não é necessário vários meses de holerite. Na Caixa, a gente utiliza sempre o último ou o penúltimo. Não precisa ser os 3, 6 A gente últimos. até pede os 3 últimos de praxe, porque na impossibilidade de aprovação pela Caixa tenta em banco particular. E às vezes porque tem algum valor atípico nos 2 últimos, que a gente tem o costume de olhar se no terceiro também tem, para que ele possa ser considerado. Mas é importante frisar que a Caixa não faz média salarial. É sempre o último ou o penúltimo. Isso faz com que renda como horas extras, por exemplo, pode ajudar, como também pode atrapalhar, né? Então, sempre nos 2 últimos, tá? Férias também atrapalha, 13º, que são rendas esporádicas, tá? Quem recebe benefício vai comprovar através do extrato do benefício. Empresários podem comprovar através da declaração do imposto de renda ou através do Prolabore, em forma de holerite, que tem o mesmo peso do holerite de um assalariado. Autônomos podem comprovar através de extratos bancários ou declaração de imposto de renda. E MEI, por exemplo... Eu ia perguntar pelo que MEI. Muita gente pergunta, né? Normalmente é campeão de perguntas. O MEI pode comprovar através de extratos bancários na pessoa física ou através da declaração de imposto de renda na pessoa física. O MEI tem um documento que chama CIMEI, que é a entrega obrigatória anual à Receita Federal, que comprova que esse MEI está ativo. Mas esse documento não comprova a renda, tá? Porque o fato de eu ter uma empresa MEI não quer dizer que eu tenha renda, que eu tenha faturamento, enfim. Agora, eu disse aqui que é possível utilizar os extratos bancários, e essa também é uma outra dúvida campeã, né? A Caixa aceita extratos bancários para comprovação de renda? Aceita, se na pessoa física. Porém, a Receita Federal diz que, a depender da faixa salarial, o cliente tem a isenção da declaração do imposto de renda. Então, se o cliente chega com 5 mil de renda, pela Receita Federal, ele já tinha que declarar. Quando eu lanço os extratos no sistema, né, da Caixa, no Caixa Aqui, eu posso colocar 5, 10, 20, 50 mil. Eu coloquei que é renda informal, ele vai usar o limite de isenção. Então, hoje, a gente só pode utilizar 2.550. Ah, Débora, mas coloca 10 mil? Eu coloco 10 mil, mas vai puxar a informação de que esse cliente é isento. Então, os extratos bancários é só se for fazer junção, por exemplo, 2 pessoas hoje, dá uma renda de 5.100. Minha Casa Minha Vida passa tranquilamente, tá?
Mas vai depender muito do valor do financiamento que o cliente quer comprar, do valor do imóvel que ele está pretendendo comprar. Os extratos bancários são uma forma de comprovação muito frágil. E outra que, embora o normativo permita, também depende do crivo gerencial. Tem gerentes que, por conta da fragilidade, acabam não aceitando. Então, a forma mais adequada é a declaração do imposto de renda, que não significa que o cliente vá pagar imposto, né? As pessoas usam como sinônimo a declaração e o pagar imposto. Já vi clientes que declaram as suas rendas, principalmente quem é MEI, joga lá como não tributado, né, isentos e não tributáveis, e não paga imposto, mas declara sua renda de forma formal. Isso aumenta o potencial de crédito e a chance do cliente ter a aprovação de crédito da forma que ele gostaria de ter. Mas então, dessa forma, é correta? Sim, é correta. Ah, tá. E toda essa documentação que deve ser apresentada é tudo cópia simples? Sim, cópia simples. Cópia simples, não precisa nada autenticado, não precisa atualizar. É claro que depende muito do estado de conservação também, né? Às vezes, o documento de identidade, por exemplo, precisa permitir que o cliente seja identificado. Então, se é muito antigo, a gente orienta que tire um novo, a certidão de estado civil também, mas não precisa cópia autenticada, documentação toda simples. Tinha uma época que a gente falou aqui de extrato bancário. Tinha uma época que as pessoas movimentavam muito a conta para apresentar o extrato bancário para os bancos, para provar que tinha aquela renda. Isso hoje em dia não é mais possível. Ou é? A movimentação bancária é solicitada como documento complementar a depender da forma que o cliente declara sua renda. Então, por exemplo, olerite não precisa, né? Extrato de benefício não precisa, mas o cliente que declara o imposto de renda, normalmente os extratos bancários servem para dar base que aquela renda que foi declarada para a Receita Federal realmente existe. E não necessariamente precisa ser a declaração, os extratos bancários. Pode ser fatura de cartão de crédito, por exemplo. Então, ele só precisa mostrar que a renda dele mensal, que é aquilo que ele movimenta, realmente é compatível. Agora, os extratos precisam ser de pessoa física. Hoje em dia, tem muita gente que movimenta, por exemplo, usa a maquininha de cartão, aceita venda, né, no crédito, no débito, e aí ele já tem aquela conta da própria maquininha, que às vezes é de uma pessoa jurídica, aí não pode. Para o banco, a pessoa jurídica tem faturamento, não tem renda. E para o banco, o cliente vai ter que provar renda, não faturamento. Entendi. Mas então, para o banco, a pessoa jurídica não pode financiar, tem que ser a pessoa física. Sim, correto? Se nós estivermos falando de imóvel residencial, financiamento de imóvel residencial dentro do sistema financeiro de habitação, que é até 1,5 milhão, financiamento só em nome de pessoa física. Renda também na pessoa física. Se eu tenho uma empresa, a minha empresa fatura e eu, como sócia, tenho a minha retirada, que é o Prolabore, né? Não tem Prolabore de MEI. O único que não aceita Prolabore é o MEI. Os demais pode ser, tá? Então, se eu tenho uma empresa, eu tenho o lucro dessa empresa. O lucro, como a empresa já tributou, o banco aceita que eu comprove o meu lucro lá nos isentos e não tributáveis. Ou a minha retirada de Prolabore, que eu também posso fazer para comprovar a minha renda. E aí, como a declaração do imposto de renda é um programa, eu tô indo lá declarar para a Receita Federal que eu ganho 50 mil por mês. A Receita não vai me pedir comprovação, só vai me falar qual é o valor do imposto que eu tenho que pagar, né? Já o banco vai querer saber se realmente eu tenho aqueles 50 mil, então ela dificilmente alguém que ganha, nesse meu exemplo, não tem a movimentação bancária, né? Às vezes até mais de um banco. Então, sim, vai ser exigido para complementar. E essa documentação exigida é independente se é da Caixa, se é os bancos privados, vai ser sempre essa documentação? Documentação do comprador. Isso. Documentação de identificação, estado civil, é comum para todos os bancos.
Renda depende, tá? Por exemplo, o Prolabore não é aceito pelos bancos particulares. Eles aceitam a declaração do imposto de renda. Mas, em contrapartida, os bancos particulares têm o costume de olhar o cliente de acordo com o relacionamento que esse cliente tem com o próprio banco, né? Sim. Então, pode ser que um determinado cliente seja correntista do Itaú, ele movimenta a conta lá, ele tem cartão de crédito lá, ele recebe salário lá, ele tem seguro de vida, seguro residencial lá, mas ele não tem uma renda comprovada através da declaração do imposto de renda. Mas pelo rating dele, pelo relacionamento que ele tem, ele pode conseguir crédito lá sem precisar comprovar e às vezes até de forma automática, tá? Colocando lá, ele já tem um crédito aprovado sem precisar comprovar renda, mas isso são os particulares. Na Caixa, ele vai precisar fazer comprovação de renda de acordo com o que a Caixa exige. Entendi. Muito obrigada, viu, Débora, pelos esclarecimentos aqui hoje. Até o próximo vídeo, espero vê-la em breve. Sou eu quem agradece e em breve estaremos de volta. E se você possui alguma dúvida sobre documentação no financiamento imobiliário, eu vou deixar aqui na descrição os contatos da Débora. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal. Até o próximo!